Salve, salve moçada! Sejam bem-vindos para a leitura do livro Essencialismo do Greg McKeown. Hoje estamos no capítulo 18, Fluir, a genialidade da rotina. Neste capítulo, como o próprio nome já diz, vamos falar a respeito da questão da rotina. O não essencialista tenta executar à força o que é essencial. Permite itens não essenciais dentro da sua rotina, dentro do padrão. O essencialista elabora uma rotina que preserva o essencial, tornando a execução algo que quase não exige esforço. Faz do essencial a posição padrão. O que isso significa trocando em miúdos? O que realmente é o importante? Eu organizo a minha rotina em prol disto. Ao invés de organizar minha rotina levando todas as coisas em consideração. Eu coloco o que é essencial no centro. O que não é essencial? O que não é essencial eu dou um jeito ali. Mas isto é o que eu mantenho. O essencial. Então a maior parte das pessoas tenta fazer o contrário, né? Eles fazem o essencial no meio de um monte de outras coisas. Então eles não se organizam de forma adequada para executar aquilo que é essencial. Logo, acabam produzindo e desempenhando menos. Tá? A rotina é uma das ferramentas mais poderosas para remover obstáculos. Sem ela, a atração das distrações não essenciais nos domina. Nossa habilidade de executar o essencial, assim como qualquer outra, melhora com a prática. Né? Então, o que ele também vai falar, eu vou colocar isso agora. Esse poder da rotina nasce da capacidade do cérebro assumir o controle total até o processo se tornar inconsciente, tá? O que ele está falando? Vou colocar um monte de coisa aqui para vocês. Veja, quando ele está falando de rotina, ele está falando aqui, usando outra palavra, da criação de hábitos, tá? Então, o hábito, ele é muito importante, por quê? Porque quando a gente está executando um hábito, a gente, entre aspas, não pensa. O que significa dizer que a gente não pensa? Significa afirmar que durante o processo de um hábito, a minha cabeça, o meu processo decisório, o meu racional, ele fica em segundo plano. Quem está operando são os processos automáticos. Então, quando eu automatizo o que é essencial, aquilo que realmente importa, né, eu estou executando algo que é muito importante e estou deixando a minha mente com energia, vamos dizer assim, para executar pensamentos, para pensar a respeito de novos processos que realmente são importantes. Ou seja, né, que eu ainda não pude pensar, que eu ainda não pude entender, que eu ainda não pude averiguar, mas que fazem parte do essencial. Então, o poder da rotina, gente, é nos dar mais força de vontade. Eu indico o livro do Roy Baumeister, né, Força de Vontade, que fala a respeito desse tema. Então, quando a gente usa a nossa força de vontade para várias coisas ao longo do dia a dia, a gente exaure ela, a gente entra na fadiga decisória. Ele fala que fadiga decisória. Tem outros nomes, mas a ideia é essa. Eu canso o meu cérebro, né? Eu depleno o meu cérebro da capacidade de estar tomando novas decisões. E às vezes eu faço isso com coisas que não são importantes ou essenciais. Tá? Muito bem. Então, aqui ele vai falar, ele não cita esse autor fui eu que trouxe, mas ele vai falar aqui. O cérebro começa a trabalhar cada vez menos, diz Charlie Duhigg, autor do livro O Poder do Hábito. O cérebro pode se desligar quase completamente, e essa é uma verdadeira vantagem, porque isso significa que você tem toda aquela atividade mental para dedicar a outra coisa. Para alguns, a criatividade e a inovação são aniquiladas na rotina, o supremo exercício do tédio. E as rotinas realmente podem ficar assim, mas as rotinas erradas. As rotinas realmente as rotinas certas, desculpem, podem melhorar a inovação e a criatividade, pois poupam nossa energia. Então, aqui, gente, tem uma questão que é o seguinte. A rotina, ela tende sim a ser mais monótona e mais repetitiva, tá? Então, quando a gente cria hábitos, os hábitos, eles não têm a tendência de serem coisas muito interessantes e criativas. Não estou falando que a atividade em si não é interessante, mas que o processo de execução dela não. Agora, isto não é ruim, isto é positivo. Por quê? Porque se eu estou executando um processo onde eu não preciso estar sendo criativo e não preciso estar modificando as coisas o tempo todo, se eu fizer isso, só estarei gastando minha energia mental.
Então, ao invés de gastar energia mental com coisa que eu não preciso, eu gasto ela onde? Onde eu preciso. Então, eu executo algo de forma rotineira, sem pensar muito, sem estruturar muita criatividade, e para outros processos eu vou ser criativo. Né? Então, por exemplo, né, aqui, essas gravações que eu faço. O ato de gravar em si é mais mecânico. Antes de gravar, eu uso da minha criatividade. Então, é antes, quando eu estou pensando no que eu vou falar, no que eu não vou, que livro que eu vou conectar, quais são os comentários que eu vou fazer, a preparação prévia criativa. Vim para gravar, hora tal, dia tal, jeito tal, coloco a câmera assim, assim, assado, faço isso, faço aquilo, papapá. Eu sigo a minha rotina. Aqui eu não vou querer ficar pensando, aqui eu quero executar. Então, o hábito ele é muito importante por causa disso. Ele facilita e agiliza esses processos. Né? Bem, o poder de uma rotina certa. Né? Então, quando a gente tem uma rotina bem estruturada, que é o que ele chama de certa, é quando a gente tem uma rotina que foca o quê? O essencial. Então, o primeiro ponto, né, é reformular os nossos gatilhos. E com isso daqui eu também concordo. Hábito é algo que está diretamente conectado a um tipo específico de estímulo que eu desencadeio. Por exemplo, estímulo muito comum para quem faz academia, horário. A pessoa sempre vai na academia no mesmo horário. E isso funciona que é uma beleza. Quer aumentar a tua chance de ir para a academia com consistência? Tenha um horário fixo. Pode ser segunda, terça e quarta num horário, quinta e sexta no outro? Pode, mas é sempre nesse horário. Segunda, terça e quarta nesse dia, quinta e sexta naquele outro. Ponto, acabou. Você não muda isso, tá? Isso aumenta muito as tuas chances. Aqui ele vai fazer um comentário, né, que o Doug traz do livro. Todo hábito se compõe de deixa, rotina e recompensa. Deixa é o gatilho, o estímulo. A deixa é o gatilho que diz ao cérebro para entrar no modo automático e usar esse ou aquele hábito. Depois, a rotina. O comportamento propriamente dito, que pode ser físico, mental ou emocional. Por fim, vem a recompensa, que ajuda o cérebro a perceber se valerá a pena recordar este hábito específico no futuro. Com o tempo, este ciclo deixa a rotina recompensa, deixa a rotina de recompensa, se torna mais automático e a deixa e recompensa se entrelaçam neurologicamente. E quando estamos falando de recompensa, não estamos falando em algo depois que você vai fazer. Estamos falando que a recompensa é algo que acontece na atividade em si. Por exemplo, né, o exemplo da academia. Eu fiz academia a semana inteira e no final de semana... Não. No final de semana, o teu cérebro já esqueceu da atividade. Nós precisamos de um reforçador aqui agora. Então, qual é um reforçador ótimo para academia? A sensação do corpo quando a gente sai. Mas eu saio cansado aqui. Sim, mas você sai também com o corpo mais fortalecido. O prazer do movimento. Aprender a sentir o prazer do movimento quando você está fazendo academia é muito importante para criar o hábito. Né? Sentir o prazer de puxar, empurrar, fazer força, se alongar. Aprender a sentir prazer nesses movimentos é o tipo de recompensa que a gente está falando. E não é comprar alguma coisa e depois no final de semana. Esse tipo de recompensa tem vida curta, tá? E ele não é benéfico, além de ser mais complicado. Isso significa que se queremos mudar a rotina, não precisamos mudar o comportamento em si. Em vez disso, podemos encontrar uma deixa que provoca a atividade ou o comportamento não essencial e dar um jeito de associar esta mesma deixa a algo essencial, tá? Então, essa questão dos gatilhos, a gente pode tanto criar quanto usar gatilhos que já existem. E a gente também pode associar um conjunto adequado de comportamentos a gatilhos novos ou a gatilhos pré-existentes. Então, por exemplo, sempre que eu vou trabalhar com pessoas que querem aumentar um pouco a sua produtividade, acham que tem que montar um monte de hábitos e tal, o que eu faço? Pegue 2 ou 3 hábitos. Por exemplo, acordar cedo. Né? Acordar lá às 6 horas da manhã. Né? Primeiro você fortalece esse hábito. Depois que você fortalece esse hábito, você engata outro. Então, acordar e ir para a academia, por exemplo. Então, eu aprendi a acordar cedo, aprendi a recompensar o ato de acordar cedo com o quê? Ter mais tempo livre no meu dia, conseguir executar mais coisas. Aí, bom, acordei cedo, o que eu vou fazer agora? Eu acordei e já engato isso com ir para a academia. Então, pim, bateu 6 horas, é hora de acordar e ir para a academia. Tá entendendo? Voltei da academia, tomei banho, tomei café, sei lá. Bom, engato isso com estudar. Engato isso com trabalhar. Então, a gente vai engatando
O fim de um hábito se torna o começo de outro. Este gatilho, acordar. Acordar é o fim de um hábito, é o começo de um hábito, acordar cedo. Mas também é o começo do ir para a academia. Voltar da academia, tomar café e tomar banho. O banho é o fim do processo de onde eu fico recompensado porque eu fiz a minha academia, voltei, tomei banho, tomei café, e agora começo de novo. Então, banho é o que liga eu com o trabalho. Estão entendendo? Então a gente vai fazendo esse processo de encadeamento de gatilhos. Tá? Aqui ele tem uma outra dica, tá? Faça o mais difícil primeiro, tá? O que ele fala aqui de um cara que traz isso é o Ray Zinn, né? Fundador e presidente executivo da Micrel. Tá? Não sei se ele é ainda ou se essa empresa ainda existe, mas enfim. Focalize primeiro o mais difícil, como o Ray já me explicou. Já temos coisas demais em que pensar. Por que não eliminar algumas criando uma rotina? Então, vejam, a respeito de focalizar o mais difícil, começar pelo mais difícil, eu vou falar o seguinte, gente. Essa é uma regra que você não deve levar como uma regra, faça sempre assim. Por quê? Muitas vezes quando nós vamos fazer algo que é mais difícil, tá? A gente não consegue executar automaticamente tudo, certo? Então, a gente usa o poder de decisão. A gente está gastando energia de força mental. A gente está gastando a nossa força de vontade. Às vezes, começar por isso pode ser interessante. Às vezes, não. Então, isso é uma coisa que eu não gosto de colocar assim, sempre faça isso desse jeito. Essa é uma dica bem interessante para você avaliar o que é mais importante, o que não é, o que é mais difícil, o que não é. Agora, nem sempre começar pelo mais difícil vai ser o interessante para você. Aqui é onde eu acho que a gente precisa de uma avaliação, tá? Então, esse é um comentário pessoal meu a respeito dessa dica. O autor não fala isso, quem está falando é eu aqui, tá? Misture as rotinas, né? É verdade que fazer as mesmas coisas a mesma hora, dia após dia, fica chato. Para evitar esse tipo de fadiga, não há por que não ter rotinas diferentes para cada dia da semana. Esta é uma forma. Eu crio rotinas diferentes. Outra forma. Eu pego as rotinas e troco elas de dia. Outra forma. Eu quebro a rotina, né? A Wendy Wood, no livro dela, Bons Hábitos, Maus Hábitos, ou o contrário, agora não me lembro de cabeça, Maus Hábitos, Bons Hábitos, ela fala muito sobre isso. O hábito, que todo mundo hoje endeusa, ele é enfadonho. Vai chegar uma hora que você vai se encher o saco do teu hábito, mesmo que ele seja maravilhoso. Tá? Por quê? Porque ele é exaustivo mesmo, neste sentido. É sempre repetitivo, repetitivo, repetitivo. Então, a gente às vezes precisa abandonar para criar um novo hábito para manter hábitos saudáveis. Manter hábitos saudáveis não quer dizer fazer o resto da vida sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma hora. Às vezes a quebra disso é fundamental para que a gente crie novos hábitos, traga elementos novos. A criatividade e o processo de tomada de decisão não entram no mundo do hábito. Lembre-se sempre disso. E às vezes os elementos são importantes, tanto para a gente ter uma vida um pouco mais dinâmica, criativa e gostosa, quanto para a gente criar hábitos que continuem sendo eficazes e interessantes para nós. Ataque rotinas uma de cada vez, né? Comece com uma mudança de rotina diária ou semanal e depois aumente. Isso eu concordo muito. Eu acho que assim, hoje as pessoas querem fazer uma mudança de 300 graus, 400 graus, 500 graus, 180 graus, né? E elas não se preocupam com o quê? Com a sustentabilidade das mudanças que elas mesmas desejam. E isso é muito importante. Mudar 10 comportamentos de uma vez só é muita coisa, porque o hábito até se formar, ele exige um certo esforço. Depois que o hábito está plenamente formado, você não gasta mais energia, mas até lá você gasta, né? Então, é mais útil você formar alguns hábitos que são mais essenciais e ir encadeando outros hábitos depois que esses já estiverem fortes. Por quê? Porque um hábito forte também é um gatilho. Então, a gente aprimoriza o processo. A gente facilita o processo. A gente não sai sem nada. Né? É que nem eu brinco, né? Assim, você ganha R$1, né? Você ganha lá R$100, você quer investir em ação. Você quer investir em 10 ações. Você vai investir R$10 por ação se conseguir. Agora, se você investe esses R$100 em uma ou duas, é mais fácil de você conseguir dividendos. Você vai conseguir dividendos mais fácil. E com esses dividendos, você pode mais tarde começar a comprar outras ações. Então, a gente precisa entender que, às vezes, o menos é mais. O menos, no começo, nos dá estrutura para depois a gente conseguir galgando mais
hábitos na nossa rotina. Espero que vocês tenham gostado da leitura desse capítulo. Vejo vocês nos próximos. Até a próxima.